Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando com mais uma edição do Toque Passa, mais um convidado aqui para a gente conversar sobre o futebol americano. Dessa vez passamos por outras coisas, passamos por Olimpíada, Copa do Mundo, MMA, muita coisa aqui, porque quem é o convidado dessa vez é ninguém menos que Fernando Calas, jornalista do Sport TV, da Reuters, comentarista, podcaster de NFL em espanhol, um cara que entende muito de futebol americano, entende muito de muitas coisas, entende de esporte e é um grande amigo, tá aqui mais uma vez presente no Toque Passa. Vamos conversar hoje com ele, já peço para você aquela curtida, aquele comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha o Toque Passa. E deixa aqui embaixo a sua pergunta. Segunda-feira vou tirar o dia para responder perguntas, quero tirar dúvidas, vou atender sugestões. Então, tem alguma sugestão, alguma dúvida, algum questionamento, deixa o seu comentário aqui embaixo, porque segunda-feira vai ter vídeo especial. Então, vamos nessa então, tá? Faça parte do nosso clube de membros, eu faço aquele convite de sempre, né? Que você sempre sabe como é que funciona. Colabore com o Toque Passa, mas vamos nessa que o papo tá bom e tá até mais longo do que eu imaginava que seria. Roda a vinheta. Muito bem, aqui, a gente trata muito bem o convidado, então aqui me vesti de gala aqui para tirar um sorriso do rosto desse multi-homem, Fernando Calas. Que homem espetacular. Eu estava olhando como é que eu apresentava o Calas como comentarista de NFL, de futebol, como jornalista. Ele é um multi-homem como cozinheiro, porque eu vejo uns pratos fenomenais, ainda preciso ir para a Espanha comer, mas é um prazer enorme tê-lo aqui no Toque Passa, Calas, mais uma vez, né? Você já esteve no Toque Passa lá no Super Bowl em Los Angeles, que a gente conversou aí por quase meia hora falando daquele Super Bowl, mas é um prazer tê-lo aqui novamente. Muito obrigado por aceitar o convite. Nada que é isso, Rafa. É um prazer sempre falar contigo. Já sabe, pô, aqui ser um dos bons amigos que a profissão me deu. Prazer muito grande estar falando contigo. Pô, fiquei até emocionado agora, que ser chamado de amigo pelo Calas não é pouca coisa, não. E Não a é gente está pouca aqui coisa, não. representando a Eagle Holding, né? Que é isso, que é, pô, eu com o Crystal Palace, você com o Botafogo. É isso, Tudo de um Textor aqui na cabeça. Ô, Textor, se quiser patrocinar aqui, se quiser Exatamente, comprar aqui, eu tô Eagle aqui Holding, passo. botar aqui embaixo, dar uma graninha pra galera, não tem problema nenhum, não. Aceitamos, aceitamos. Calas, Eu não posso aceitar, que deixe claro aqui, on the record, eu não posso aceitar. Seria pro canal do meu amigo Rafael isso, Platini, eu não isso, tenho nada a ver com isso, isso. isso fica bem claro que Eu seria só o estou patrocínio. estimulando patrocinadores que venham apoiar o trabalho maravilhoso do Belatini. Pro que passa, é claro, pro que passa. Nós nos encontramos em Londres no ano retrasado, depois encontramos no Super Bowl. Estamos há algum tempo sem nos encontrar. E eu também quero saber, já que se você já está planejando, se vai para a Alemanha esse ano, que ano passado você furou. Se você vai para a Alemanha esse ano, eu vou para Frankfurt. Olha, eu não sei se eu vou conseguir ir para a Alemanha, cara. Eu certamente vou. O problema é o seguinte: eu tenho uma reunião em Londres. Aí. E que é uma semana depois do último jogo de Londres. Então, assim, convencer a família de que, porra, eu vou ter que viajar para Londres, depois voltar sei lá, um mês depois. Então, não sei se vai rolar esse ano de novo, assim, porque você sabe, né? Eu fiquei 10 anos seguidos indo a jogos em Londres. Eu já até falar para minha mulher, falar assim, ó, semana que vem é a peregrinação, porque é a peregrinação para o templo do esporte mundial, né, do futebol mundial, que é o Wembley, e eu fazia essa peregrinação para o Wembley durante, poxa, uma década, né? Eu deixei de ir um ano, que foi um ano anterior à pandemia, e, cara, assim, e aí, ano passado não fui por causa da Copa do Mundo, né? Foi impossível. Ano passado eu queria ter ido para o México, né? Para a cidade do México, que Sim. jogou lá o 49ers, né? Contra o Cardinals, mas que coincidiu com a primeira rodada, né? Com a estreia da Copa do Mundo. Eu estava no Catar quando aquele jogo lá da cidade do México. Mas eu acho que esse ano deve dar para ir, sim. Eu só não sei ainda qual jogo eu vou conseguir ir. Tem um jogo muito bom, né? Que eu acho que era Jaguars contra Chiefs, era alguma coisa assim, não é? Tem contra os Bills, contra os Bills. Bills, isso, Contra os Jaguars e Bills em Bills Londres. em Londres. Pô, esse é o jogo que eu queria ir, né? Porque vai ser um jogaço, né? Dois jogos, dois times, pô, prometem ser, pô, tá aí Muito no top bons. 5 da FC esse ano.
Então, e até você falou aí que você ia tentar ir para o México para ver o seu time, o São Francisco 49ers. Era a minha outra sugestão de camiseta aqui, né? Eu ia colocar a camisa, uma jersey lá dos 49ers, mas eu falei, vou tratar melhor ainda o Calas. Bom, pensando aqui, será que os 49ers, você pode pensar em ir para Vegas para ver os 49ers em fevereiro do ano que vem? Olha, eu tenho um dos meus melhores amigos mora em Las Vegas, né? Então eu conheço bem Las Vegas por causa da época que eu trabalhei com Rock in Rio não, com o UFC. E então assim, e todas as vezes que eu ia para Las Vegas eu ficava na casa dele, né? Então eu tenho lugar para ficar. Eu acho que seria a desculpa perfeita para poder, sabe? Porque, sabe? Eu até gosto assim, porque eu gosto de Las Vegas porque eu conheço Las Vegas das pessoas que moram lá, que são subúrbio de Las Vegas, né? Las Vegas, cara, para quem, como eu, gosta muito de montanhismo, de fazer trekking, caminhada, cara, o deserto do lado, as montanhas, o Grand Canyon, é muito legal. E os arredores de Las Vegas é muito legal, porque muita gente mora lá, né? E só vai para a Strip de vez em quando, né? Porque existe uma economia que gira em torno da Strip, daquela avenida de Las Vegas enorme, que quem é turista não vê. Né? Então eu sempre ia para Las Vegas, eu ia só para coletivo de imprensa, gravar coisa, tal, não sei o quê. E eu quero ir assim num jogo. Eu quase fui. Assim, ele me chamou para ir. Teve um 49ers Raiders, eu acho que foi Réveillon, né? No fim de ano, no fim do Sim. ano, não foi? E aí, cara, mas o problema é que eu tenho um problema que minha mulher não gosta dos Estados Unidos, não gosta de ir para lá, não quer ir de jeito nenhum. Mas eu acho que o Super Bowl é a desculpa perfeita para ir, ou seja, ou sozinho ou para ir com as crianças, com a família inteira mesmo. Vamos ver se eu consigo até lá, entre eu e esses meus dois amigos, o Gary e o Chris, vamos ver se a gente consegue convencer a minha mulher de fazer essa viagem. Mas cara, eu diria que é praticamente certeza de eu ir no Super Bowl ano que vem. Então já convidei o Paulo Antunes, está convidado também na sexta-feira antes do Super Bowl, meu aniversário de 40 anos em Vegas. Então vai ser uma festinha. Vou tentar fazer uma festinha estilo de Vegas, né? Mas aí não conta para a família esse lado. Agora a dúvida é: 49ers, você acha que tá planejando essa viagem também? Pode planejar essa viagem? É um time para chegar no Super Bowl? Cara, tudo depende do quarterback, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é inquestionável que São Francisco tem hoje um dos três melhores elencos da NFL, se não tem o melhor, jogador por jogador. O problema do 49ers é que, assim, eles ainda não conseguiram resolver o problema que eles têm na posição de quarterback. Quando eles vão e encontram, sabe, uma pedra preciosa na última escolha do ano passado, o cara vai no último jogo da temporada, tem uma lesão, cara, que não é uma lesão comum. É a segunda vez na história da NFL que um jogador sofre essa lesão. Essa é uma lesão de pitchers, Uhum. né? E é uma lesão que, normalmente, o pitcher demora um ano para voltar a lançar a bola de novo, né? O 49ers está insistindo de que o Brock Purdy vai estar pronto para o training camp, mas mesmo assim, cara, ele era um rookie ano passado. Essa era a off-season para ele ficar trabalhando com o time titular inteiro, para ele poder trabalhar, sabe, pegar química, pegar experiência, amadurecer, sabe? Toda a off-season perdida, cara. Toda a off-season perdida. Ele vai ter que voltar se recuperando de contusão, com um time que já vai ter treinado durante toda a off-season, com dois quarterbacks que não são ele. E, assim, é a oportunidade perfeita para o Trey Lance mostrar se ele vale ou não essa loucura. Não loucura, né? Porque os times fazem isso, né? Não adianta, mas os 49ers, sabe, vendeu um rim, um fígado, a casa na praia, o cachorro e a cunhado para poder subir no top 3 do draft para draftar ele. Então, assim, o Trey Lance vai ter toda essa off-season. Se por um lado o Brock Purdy vai perder essa oportunidade, né, de uma certa forma, de trabalhar com um time que ele ganhou dentro de campo a oportunidade de que esse seria o time dele, o Trey Lance vai ter uma oportunidade de ouro para poder tentar ganhar de volta o que seria o time dele. Então eu acho assim fascinante essa realidade do 49ers hoje, porque tem dois quarterbacks jovens,
Um que chegou na NFL com cacife, né, com pedigree de top 3, e o outro que, cara, foi o Mr. Irrelevant, né, o último a ser draftado, mas que mostrou em campo, cara, que o 49ers teve muito, mas muito próximo de chegar no Super Bowl, um ano mais. Então eu acho que é isso, eu acho que tudo vai depender de que se o Trey Lance vai conseguir finalmente mostrar algo do potencial que levou ele a ser draftado como top 3, e se o Brock Purdy vai conseguir voltar mais ou menos dentro do que ele estava jogando no ano passado, né? É uma contusão muito grave, né? Uma contusão no braço de lançamento, né? No cotovelo. Vamos ver, mas é aquele negócio. Ano passado, eles quase chegaram com o terceiro quarterback, né? Com o Mr. Irrelevant, né? É uma coisa de louco o que o 49ers tem feito ultimamente. Então, porque tem um time extraordinário, tem provavelmente não vou dizer que é o melhor técnico da NFL, mas é um dos 3 melhores, né? E, sabe, uma defesa incrível, um jogador no Nick Bosa que é um dos maiores pass rushers da história, né? Vamos ver o que acontece, né? Eu acho que esse vai ser um ano muito importante, porque se não der certo com o Trey Lance e se o Brock Purdy não voltar, o que o 49ers faz a partir do ano que vem? Né? É muita frustração acumulada, cara. É muita frustração acumulada em muitos anos consecutivos. Eu lembro que você me ligou um pouco antes daquele draft e tinha toda aquela história de pegar o Mac Jones, você estava preocupado, né? Falou para os 49ers, vão pegar o Mac Jones. O que é o Mac Jones? Eu falava, olha, eu não sei, né? A história sempre falava do teto, o que é. O Trey Lance parece um talento, mas também jogou muito pouco, a amostragem é muito pequena. Tinha toda essa discussão, mas a gente falava bastante daquele preço que os 49ers tinham pago para subir para a pick número 3. Né, e acabaram pagando um preço que foi mais caro do que os Panthers pagaram esse ano para subir na 1, né, e pegar lá um cara que você tem mais certeza. Mas naquele momento não tinha como fazer uma troca diferente, não tinha número 1 em negociação. No fim das contas, nenhum dos dois deu certo, né? O Mac Jones teve aquele brilhaleco, né? Ainda, a gente não sabe o que ele é. Ele mostrou potencial, mas é um jogador para mim, é um jogador de sistema. Né? Ele não se encaixaria nesse sistema de São Francisco. Então, no fim das contas, desse draft, a gente viu o Trevor Lawrence mostrar algo de potencial de que se esperava dele. Tá? Lembrar que o Trevor Lawrence, ele chegou na NFL, todo mundo dizendo que ele era o melhor quarterback que saiu do college desde o Andrew Luck. Né? Então, foram muitos quarterbacks drafteados muito altos naquele ano, e até agora a gente está vendo assim o Trevor Lawrence mostrar algum tipo de promessa. E o Justin Fields ainda não me convenceu. Eu ainda continuo achando que ele é um quarterback de sistema, que você vai ter que montar o sistema todo ao redor dele e torcer para dar certo. Né? Deu certo de alguma certa forma no Eagles, né? O Eagles, sabe, é uma coisa assim com o Jalen Hurts, mas assim, o Jalen Hurts, não sei, eu acho que ele tem características diferentes do Justin Fields. Eu não sei, ainda é um draft que qualquer um dos 3, eu acho que não funcionaria se o São Francisco tivesse draftado. O problema é que aquele negócio, né, cara? Você não tem como prever o futuro. Você tem que tomar a decisão que você tem que tomar. E eu acho que as decisões de São Francisco em relação a quarterback nos últimos anos são muito questionáveis. Né? O primeiro foi ir atrás do Jimmy Garoppolo quando o Kyle Shanahan não queria o Jimmy Garoppolo, que queria o Kirk Cousins, né? Então ficou essa novela, né, do Garoppolo com o Shanahan tendo que um aguentar o outro durante anos e não deu espaço mais à frente. E o que aconteceu? Chegou no Super Bowl no ano seguinte, o Tom Brady se ofereceu para ir para São Francisco e não foi. Né? O São Francisco não quis, basicamente. Falou, não, cara, não vai rolar não, a gente não acha que você é tudo isso. Temos nosso cara aqui, nosso grande contrato do Garoppolo. Pô, cara, e aí o que aconteceu? Na off-season do Trey Lance, eles podiam ter sido mais agressivos para contratar o Matthew Stafford, e não foram. Né? Então são muitas. E outra coisa, a primeira decisão de todas,
que é um dos grandes problemas que eu vejo no no Kyle Shanahan. O Kyle Shanahan, ele é muito cabeça dura, e ele é muito arrogante, e ele é um cara que tem um problema seríssimo para desenvolver quarterbacks. Ele não gosta de quarterback rookie, ele não gosta de moleque. E por isso que eu acho que ele deu tão certo com o Brock Purdy. Porque o Brock Purdy tem 50 milhões de jogos no college. Ele saiu do college, sabe? Ele jogou. Eu acho Não que era um são. cara cru, né? Ele chegou já à NFL, sabe, com muita experiência de college. Né? E é um cara que teve que fazer um trabalho todo no off-season. E, cara, mal ou bem, igual o Tom Brady, né? Esses caras que caem muito mais abaixo e que tem uma mentalidade diferente, né? Resiliência, aquele negócio todo. Eu acho que tem um pouco disso. Mas, poxa, cara, no primeiro draft deles, não ter ido atrás de quarterback naquele draft, tendo a pick que eles tiveram, e pegar tão alto no draft um defensive tackle, né, que a gente nem, pô, cara, ele continua no Raiders, sei lá onde ele tá, né, o Salomon Thomas. Eu acho que já rodou também. Por quê? Porque ele não queria trabalhar, porque ele já estava pensando no Kirk Cousins no segundo ano. É muita arrogância, brother. E hoje, pô, você vê aí o Mahomes arrebentando, né, o Mahomes podia ser jogador do 49ers, né, então assim, mas poderia ter sido jogador também de outros, o Mahomes foi 12 ou 13 no draft, não lembro qual foi. Foi 17. Ou 14, acho que. Foi por aí. Mais de 10 times, mais de duas dúzias, uma dúzia, sei lá. Enfim, cara, é difícil também, não dá para voltar atrás. O engraçado só dessa questão toda que me faz ficar ainda mais na minha mente, aliás, ele foi a pick 10, escolha 10, tá? Foram 10, 9 que passaram por ele. O que coloca mais na minha cabeça é aquela história que tinha, né, que ele queria o Mac Jones. Mac Jones, por ser um cara que já tinha uma experiência com o Nick Saban, que vinha de uma experiência de college diferente de um cara para se desenvolver como era cru o Trey Lance, né? E aí pode ter tido aquele conflito lá na hora de decidir. Vou sair um pouquinho do futebol americano, mas não saindo. Teve uma pergunta que, quando eu falei que ia conversar com o Calas, lá no grupo de membros, né? O Maurício Rodrigues mandou uma mensagem aqui. Ele falou assim: ó, queria que fizesse uma pergunta para ele. E eu trouxe ela inteira aqui, os elogios que fazem parte também, para mim, muito bem. Qual a principal diferença da preparação para comentar ou debater eventos de MMA? Aí ele colocou aqui, entre parênteses, onde você é uma referência, tá? E partidas de futebol americano, qual dá mais trabalho? Cara, eu fui comentarista de UFC há 15 anos, cara. Quando era uma coisa... Mas marcou. Foi, porque eu mudei, assim, aí eu não vou ser muito humilde aqui. Eu mudei a forma de comentar Vale Tudo no Brasil, né? O UFC no Brasil. Antes se comentava luta, eu passei a levar outros elementos além da luta. Eu comecei a buscar de onde esses caras vinham, o background dos lutadores, né? Quem era o treinador, né? Quem era, de onde o cara, se o cara... E também muito por causa dessa relação que a gente tem, né, com os Estados Unidos, cara. No Brasil, os comentaristas do UFC eram muito ligados ao jiu-jitsu, à luta livre, né, ao Muay Thai de Curitiba. E eu, com essa relação com os Estados Unidos, eu comecei a trazer muito a coisa da greco-romana, da luta livre, né, da luta olímpica, né, universitária. Ohio State, por exemplo, o Ohio State, ele é mais, talvez ele seja até mais tradicional no Ohio State, a luta olímpica, do que o futebol americano, por exemplo. Né? Ele chama, assim, a Fighting University, né? É uma coisa de loucos, né? Então eu comecei a levar isso, e foi no momento, cara, que eu tava... Foi uma coincidência do destino que me levou ao UFC no Brasil, exatamente por causa disso, porque eu sempre gostava de ver o Pride, de ver o UFC, e éramos, sei lá, 3, 4 jornalistas no Sport TV que gostavam daquilo naquela época. Então, o UFC ofereceu um evento, que era o evento do Anderson Silva, que ele subiu de categoria, tal, de graça para o Sport TV. O Sport TV ia ter a primeira transmissão depois da proibição, né, do Vale Tudo na televisão, por causa da confusão toda. Bom, enfim, tem essa história, sim. Busca aí, tipo, proibição UFC, Tijuca Tênis Clubes, vão encontrar lá a porradaria lá no
no Luta Livre contra Jiu-Jitsu, que eu tava lá escondido debaixo das cadeiras. Mas, assim, e aí eles precisavam de um cara que entendia, que gostava, que entendia, e que tinha uma linguagem mais Globo, né? Mais Sport TV e menos Premier Combate. Então me ofereceram, falaram, cara, você não quer vir comentar? Então fui eu e o Carlão Barreto. Então eles mudaram, eles usaram o que geralmente eles fazem na Globo, no Sport TV, que é botar um ex-atleta, né, com um jornalista, e, cara, casou perfeitamente. O Carlão virou um grande amigo, tal, e foram anos maravilhosos. Mas, cara, é assim, eu não vejo uma luta do UFC há uns 7, 8 anos. Perdi contato com todo mundo. O esporte se transformou numa coisa que não é uma coisa já como era antes. Eu acho que banalizou demais. Um dia desse eu vi que, pô, tem cara que, sei lá, com 40 anos ainda lutando. Enfim, eu acho que o esporte mudou muito para o que era naquela época, né? E o Brasil mudou muito também para o que era daquela época, né? Muitos dos meus amigos, sabe, pô, se eu cortei relação com metade da minha família por causa de política, imagina, cara, com caras que, bicho, eu tinha contato profissional. Então, assim, o UFC se transformou num bastião, né? Pô, o Bolsonaro ficou na casa do Zé Aldo na Flórida. E o Zé Aldo, poxa, era meu amigo íntimo, né? Mas não tem nada a ver, eu cortei relação, não é que eu cortei, assim, perdi o contato com o Zé Aldo há mais de 10 anos, né? Mas, enfim, é muito mais difícil fazer futebol americano. Muito mais difícil. O UFC, a única coisa que eu tinha que fazer era, eu via, e também essa outra coisa que eu fazia também, que os outros comentaristas não faziam, e passaram a fazer depois, então não sei o quê. Eu aprendi no Sport TV a ser comentarista vendo o Marco Freitas comentar. Para quem não sabe, o Marco Freitas é o comentarista de vôlei do Sport TV. E para mim, o Marco Freitas, com todo respeito a todos os meus amigos que são comentaristas, para mim, o melhor comentarista esportivo do Brasil, de qualquer esporte no Brasil, é o Marco Freitas. O Marco Freitas comentando, para quem gosta de ver vôlei, o Marco Freitas comentando vôlei é uma coisa de outro planeta. Para a galera ter uma ideia, o Marco Freitas, assim, ele chega 3 horas antes da transmissão, e ele começa a fazer anotação, ele tem um caderno, ele faz o scouting do jogo à mão enquanto ele vai comentando o jogo. Ele sabe quantos bloqueios tem, quantas cortadas, ele tem, sabe, tudo na hora, porque ele está tudo anotando, ele vai fazer um scout do jogo na mão. É uma coisa absurda. E ele usa muito color coding, ele coloca tudo no caderno, ele vê os últimos jogos. Então eu comecei a aprender com o Marco Freitas. Eu perguntei, na época, eu falei, cara, Marco Freitas, como é que... E eu conversava muito com ele, eu fazia coordenação, né, das transmissões. Então, o que eu comecei a fazer? Eu usava as planilhas que ele usava, assim, né, com cores, mas eu via as últimas 5 lutas dos últimos 5 lutadores. E aí eu ia fazendo, né, das últimas 5 lutas, assim, quais eram as características, o que eles gostavam de fazer, o que eles não eram. Aí eu buscava também um pouco a história desses caras, né? E aí era isso, assim, o futebol americano, cara, meu irmão, são 100 jogadores em campo, brother. São 100 jogadores em campo. Comentar futebol americano é uma coisa, assim, quase ciência nuclear, ciência espacial, é construir foguete, brother. É um esporte que tem uma transcendência intelectual que vai muito além do que é o físico, né? Do que é... Tá certo, a gente tá falando de seres humanos que não deveriam existir, né? O Nick Bosa não deveria existir. Você olha o Nick Bosa, o corpo que ele tem e a flexibilidade que ele tem para o corpo que ele tem. Velocidade, inclusive, reação, tudo não faz sentido, né? Não faz sentido a flexibilidade. Ele parece uma pantera. Olha os vídeos dele, assim, e o quão próximo do chão ele tá, cara. A flexibilidade que ele tem com aquela musculatura que ele tem é impossível. Um ser humano como o Nick Bosa não deveria existir. Não deveria existir. Isso é o que acontece na NFL, cara. A NFL tá cheio de super-humanos, cara. É um esporte maluco, um esporte completamente apaixonante e completamente
desafiante, porque você precisa conhecer a fundo o estilo de cada um dos jogadores, praticamente. Você tem que cada linha, a história dos jogadores, a história do coordenador ofensivo, a história do coordenador ofensivo, a história do treinador, a história do general manager, a história do clube, a história de pelo menos, para não dizer que você tem que conhecer todos os jogadores, mas pelo menos 10 jogadores de cada time. Pelo menos. Ataque, defesa, você tem essas variações, tem hora que o cara não tá em Claro. campo, não adianta você conhecer o quarterback se o quarterback não tá em campo em todas as jogadas. E tendências, Rafa. Tendências. Defensiva, se joga em zona, se joga mais... tudo isso... Que jogador tá em dúvida, que jogador não tá jogando muito bem esse ano, que jogador que de repente tem uma nota boa no PFF, mas a galera que segue o time não concorda com essa nota. É muito mais difícil, muito mais difícil. O Calazo, eu também não vou esticar demais contigo, prometi que seria coisa curta. Eu vou terminar com uma pergunta muito simples para você agora aqui, ó. Debate pronto, você já esteve em todos os grandes eventos que você pode imaginar. Vou pegar só isso aqui. Copa do Mundo, Olimpíada e Super Bowl, qual que é o que mais te mexe assim com o coração? Eu acho que é o futebol, né? Nossa, cara. Não, acho que tem que botar Champions League também aí, cara. Champions League também, Final de Champions League também é... Eu falei que era simples, é uma pergunta muito tranquila. Cara, assim, ó, são... O mais legal, sempre... E essa é uma pergunta que a galera faz, assim, o mais legal é, assim, que são completamente diferentes, né? Completamente diferentes. Uma Olimpíada é muito intenso, você não consegue fazer tudo, você não consegue ver tudo que você gostaria, você termina uma Olimpíada muito cansado e meio frustrado. Assim, a minha experiência na Olimpíada é isso, que dá uma certa frustração depois. Você fala assim, cara, porra, eu não vi o Michael Phelps, brother. Eu vi 5 minutos de Simone Biles. Por quê? Porque eu precisava descansar, brother. Eu precisava dormir, precisava comer, né? Então essa é a sensação. Então a Olimpíada é uma coisa que você coloca no teu currículo, né? E é uma experiência extraordinária, mágica, maravilhosa, mas você não desfruta dessa Olimpíada, né? O Super Bowl, como experiência da semana anterior ao jogo, é espetacular. Porque você tem uma coisa que nenhum outro esporte grande do mundo te dá, que é a oportunidade de conversar, não só entrevistar, mas ter contato com atletas e ex-atletas de igual para igual. Que os caras ficam lá durante uma semana na Radio Row, caminhando, indo para um lado para o outro. Você pode ser, parei o Jerry Rice e a gente ficou batendo papo, sacou? É uma coisa assim, não é normal, né? Mas é normal com o Montana esse ano. Trombando com o Montana, passa, cumprimenta. E é isso. Se o cara é gente boa, ele vai conversar contigo. Sacou? Isso depende. Tem cara que é escroto, babaca, e não vai conversar contigo, mas tem qualquer. Mas isso é uma coisa que a gente não tem contato no futebol. Não existe isso no futebol. Não existe. Tá acabando até coletivo de imprensa. Daqui a pouco vai acabar. Já não tem mais zona mista. Cara, amistoso do Marrocos agora, Brasil e Marrocos, cara, não tinha nenhum, sabe, nenhuma transcendência, não tinha treinador. Cara, vem na zona mista o Andrei, o Rony Rústico e outro jogador. Cara, nem o Vinícius, nem o Casimiro, nem o Rodrigo, nem o Militão. Pô, cara, onde é que a gente tá chegando no futebol? Que seja para ser que nem o Marshall Lynch, né? Para sentar lá, eu tô aqui só porque eu tenho que estar. Mas é um que faz isso e o resto tá lá e tá conversando. Então, assim, o Super Bowl é legal por causa disso, por causa dessa experiência que você tem na semana anterior. Mas em termos de jogo em si, tanto que tem muita gente que vai durante toda a semana do Super Bowl e no sábado de manhã vai embora para casa. Tem muita gente que faz isso, né? Que trabalha durante a semana inteira e vai ver o Super Bowl em casa, tomando uma cerveja, porque realmente trabalhar em dia de jogo é muito difícil, né? Eu fico com Copa do Mundo, porque eu acho que Copa do Mundo, para mim, o fato de ser um mês, cara, você vive muita coisa, é muita experiência, é uma montanha-russa. São coisas diferentes que você vive, são experiências diferentes que você vive, são relações humanas que você cria durante um mês estando com essas pessoas. Que é uma coisa que não existiu agora nessa Copa do Catar, que é uma pena, né? Porque como foi tudo no mesmo lugar, e a gente tinha que fazer muita coisa,
Então era um estresse absurdo, era muito trabalho, tava todo mundo, que era o mesmo lugar, mas era uma cidade enorme. Então eu tava longe de todo mundo. Então, assim, coincidiu, sorte de que, por exemplo, o apartamento da ESPN estava perto do meu hotel, perto assim, meia hora andando. Então, pelo menos eu via o João Castelo Branco, o Gustavo Hoffmann, sabe? E pelo menos assim, a gente ficava um pouco mais próximo. Mas cara, não foi como na Rússia, por exemplo, que eu estava em Sochi, aí todo mundo que cobre a seleção brasileira estava no mesmo lugar, tem o treino da seleção brasileira, faz o que tem que fazer, não sei o quê, e, cara, todo mundo janta junto, todo mundo almoça junto, sai para tomar uma cerveja junto. Então você cria uma relação humana que é muito legal, que é muito legal. E eu acho que, assim, para mim, pessoalmente, se tivesse que escolher eu acho que é a Copa do Mundo por causa disso, porque é um mês de cobertura muito intenso, muito legal. Calas, pô, obrigado mesmo aqui. Já estourei o tempo que eu tinha Não, mas tá combinado tranquilo, cara. contigo. Tá tranquilo. Não, mas fica para uma próxima. É sempre bom deixar algum assunto ou outro para a gente discutir numa próxima. A gente volta a bater um papo aqui. E, pô, obrigado mesmo. Eu já estou colocando aqui a arroba do Calas, como se você não conhecesse o Calas, né? Eu quero estar nas redes sociais, acompanhe ele, porque é um multi-homem, de fato. Só no Instagram, os pratos que ele faz ali. Pô, a galera da luta vai ficar puta comigo aí, mas então, foda-se. Mas é isso, é isso mesmo. Calas, obrigado mesmo pela presença e a gente vai bater papo ainda. Espero te encontrar em Londres, em onde quer que seja. Na Espanha tá chegando o verão aqui, ó. Vou começar a subir um pouquinho mais também. E espero te encontrar pra gente bater mais uns papos, beleza? Beleza, cara. Um beijo, se cuida, um abraço na família. Valeu, um abraço, pessoal.